começar a edição de hoje, desta sexta-feira, falando de saúde. A gente vai falar de diabetes. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui ao nosso estúdio o médico endocrinologista Dr. Igor Maroso Andrade. Muito boa tarde, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Luciane, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre uma doença muito prevalente, não tão conhecida por muitas pessoas e tentar ajudar o máximo de pessoas possível hoje. Doutor, então já explica pra gente o que é a diabetes. Bom, diabetes, de modo geral, a gente trabalha como um conjunto de doenças que acabam causando ali um aumento da glicemia, que é a glicose, o açúcar, o famoso açúcar do sangue, conhecido popularmente. Existem várias formas disso acontecer, alguns tipos diferentes de diabetes, que acabam levando, por diferentes formas, finalmente ali a glicemia elevada. Certo, você falou de tipos de diabetes. Então, Isso. quais os tipos que a gente tem? Bom, temos alguns tipos, mas tem dois principais, que são os mais conhecidos, que é o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. É uma doença ali que anticorpos, eles são produzidos pelo corpo e acabam destruindo as células do pâncreas, que são as células que produzem a insulina, que é o hormônio responsável por pegar essa glicose e colocar ela dentro da célula e gerar ali a energia necessária para o corpo. Sem essa insulina, a glicose fica ali circulando e a gente tem como consequência o aumento da glicemia. E o diabetes tipo 2, que também é o mais prevalente de todos, que é uma doença mais metabólica, uma doença onde há a resistência à insulina, que ela ocorre aí por diversos fatores. Um dos principais dele que a gente vê crescendo demais na população, que é a obesidade. Então, hábitos ruins de vida, falta de atividade física, má alimentação, tudo isso leva aí esse quadro mais metabólico, levando à resistência ao hormônio, que é a insulina, causando também o aumento da glicemia. Doutor, a gente escuta muito que tem aquela diabetes que a pessoa já nasce com ela e aquela que se adquire. Então, a que a gente nasce seria a tipo 1 e a tipo 2 a que se adquire com o passar do tempo? Acreditava-se por muito tempo que a diabetes tipo 1 era uma doença infantil e o diabetes tipo 2 era uma doença mais relacionada ao adulto. Porém, a gente sabe hoje em dia que a gente pode ter adultos evoluindo também com diabetes tipo 1. É um diabetes que a gente chama de LADA. É um diabetes tipo 1 LADA, que ele é mais tardio, a autoimunidade vai acontecendo mais lentamente e aí só mais numa idade adulta que tem essa destruição. Muitas vezes essa pessoa acaba sendo tratada ali por anos como diabetes tipo 2, mas no final das contas era um diabetes tipo 1. E, infelizmente, hoje a gente tem muitas crianças evoluindo com diabetes tipo 2 por conta aí de hábitos de vida dos pais. A questão genética é muito importante no diabetes tipo 2 e as crianças com obesidade, crianças com pouca atividade física. Então, hoje em dia também acaba que a gente vê o diabetes tipo 2 em crianças também. Mas, por prevalência, é muito mais comum o diabetes tipo 1 realmente iniciar-se na infância e o tipo 2 mais na idade adulta. Vamos falar de sintomas. Existem sintomas logo no início ou os sintomas aparecem depois? Bom, muitas pessoas perguntam, mas eu estou com meu exame alterado e eu não sinto nada, como é isso? Os sintomas principais relacionados ao diabetes são quando já há uma descompensação por um tempo um pouquinho mais prolongado no tipo 2. E no tipo 1, quando a destruição das células do pâncreas ali são muito rápidas, quando fica sem insulina muito rapidamente, esses sintomas podem ter uma evolução mais insidiosa. Então, acaba que os principais são relacionados à glicemia elevada e não necessariamente pela fisiopatologia da doença. E são eles ali, perda de peso progressiva, sem nenhuma explicação. Associada a essa perda de peso, a pessoa está comendo muito, porque as células estão exigindo ali uma energia que não está chegando. Então, a gente tem uma pessoa que está comendo bastante e ainda assim continua perdendo peso. E associada a essa glicemia elevada, começa a urinar muito, porque o rim começa a jogar essa glicemia para fora e ele puxa muita água. E começa a perder água. Essa perda de água leva a uma sede excessiva. Então, aí a gente tem os famosos polis do diabetes, né? Que é a poliúria, que é muito xixi, a polifagia, que é uma fome aumentada. A gente tem a perda de peso e a polidipsia, que é essa sede aumentada. Esses são os principais sintomas relacionados ali a um quadro inicial de diabetes, né? A diabetes, ela tem cura? Bom, diabetes tipo 1 não tem cura.
É uma coisa que muita gente espera, porque é uma doença difícil de conviver. O diabetes tipo 2, ela não tem cura, mas tem um quadro que pode entrar em remissão. A gente tem hoje cirurgias metabólicas e tudo depende muito do tempo de evolução, dos hábitos que a pessoa passa a adotar. Essa doença pode entrar em remissão. A pessoa não está curada, mas naquele momento ali ela pode não precisar mais de medicações para tratar, mas a gente tem que manter o acompanhamento. O senhor acabou de falar de tratar, então existe um tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Temos muitos tratamentos hoje em dia, uma doença das mais estudadas pelos cientistas que desenvolvem as medicações mais modernas, inclusive. Muitas medicações utilizadas hoje na obesidade, medicações famosas, canetinhas de emagrecimento, foram medicações inicialmente desenvolvidas para o tratamento do diabetes. No caso do diabetes tipo 1, como a pessoa não tem insulina, ela não produz mais por conta da destruição ali do pâncreas, a gente tem que repor o hormônio que falta, que é a insulina. Então, o tratamento do diabetes tipo 1 é majoritariamente ali com o uso da insulina. Então, não tem como a gente atualmente tratar isso de outra forma. A pessoa faz aquelas múltiplas aplicações diárias de insulina, uma insulina que a gente chama de basal, para as necessidades basais do nosso organismo, e a insulina que a gente chama de bolos, que é ali durante, a gente aplica um pouquinho antes para ela fazer ação durante ali a alimentação. Então, a gente precisa dessas múltiplas doses. No diabetes tipo 2, a gente tem muitas medicações a serem utilizadas, medicações mais antigas, muito boas, que ainda são fornecidas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Muitas pessoas às vezes falam, mas essa aqui é fornecida pelo Sistema Único, talvez não seja tão boa. Não. O Sistema Único fornece muitas medicações de qualidade e cada vez estão incorporando mais medicações. Hoje em dia a gente sabe que as medicações não são necessariamente só para baixar a glicemia. Algumas dessas medicações mais modernas, elas conseguem também ter proteção cardiovascular, proteção renal, que são possíveis complicações futuras aí de uma pessoa que convive com diabetes. Só para a gente finalizar, existe formas de prevenir a diabetes tipo 2? Com certeza. Atividade física, dieta, manutenção de peso, controle do sobrepeso e basicamente adotar aí um bom estilo de vida, se hidratar bem. Nossa cidade faz muito calor, então muito importante também, mas a base da pirâmide de qualquer pessoa com diabetes ou que quer prevenir o diabetes é um bom estilo de vida, com atividade física, dieta e controle do peso. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição.